Olá, gente! 2 vitórias, uma canalice e um sinal de alerta. Gente, a esquerda não está dormindo. O Foro de São Paulo não desistiu de dominar o nosso continente. Vamos lá então, meu nome é Bruno Johnson e se você gosta dos meus comentários, análises e opiniões, deixa o like para fortalecer o vídeo, tá certo? Vamos lá comentar primeiro sobre uma dessas grandes vitórias que tivemos desta semana. É a prisão do Lula. Foi uma grande vitória porque o TRF4, a 8ª turma, que é aí do TRF4, que é a segunda instância, não se intimidou à lei imaginária do STF, que é a coisa do o delator não pode falar no final. Lembrando que quando Lula foi condenado em primeira instância, esta lei imaginária não existia. Eu fiquei sabendo que alguns ministros do STF e do STJ já estão comentando por aí que o TRF4 errou. Vocês não podem derrubar a sentença de condenação de 17 anos e 1 mês de prisão do Lula ladrão, não. Porque o TRF4 tem respaldo na lei, na justiça. E tem mais. Eles chegaram ao entendimento de que a delação final não resultou em prejuízo ao condenado Lula. Ponto. É só isso que eu tenho a falar desta primeira vitória, pois já tem vídeo aí no meu canal comentando tudo sobre. Agora, a outra vitória, que é a liminar do Dias Toffoli, que foi derrubada. Inclusive agora com força do próprio Toffoli. Aí eu vou falar da canalice posteriormente. Tem uma canalice aí. Vou até adiantar essa canalice para você. Acredite ou não, pesquise aí depois. Toffoli mudou o voto. Não acredito. Bruno, não. O Toffoli fez toda aquela lambança, foi o primeiro a votar, ninguém entendeu nada e agora mudou o voto contra a própria liminar que criou? Sim, canalice. Gente, vou comentar sobre a canalice já, mas é uma vitória por quê? Todo mundo sabe que o julgamento que foi finalizado era para impedir o Ministério Público de ter acesso a dados, movimentações financeiras do COAF, Receita Federal, ia ferrar com toda a população brasileira, com a polícia, com o Ministério Público, com a justiça num todo. Gente, a lambança estava preparada para o Brasil. Eu vou fazer aqui uma breve analogia para você que tem certa dúvida sobre o que aconteceu, não entendeu muita coisa. É a mesma coisa do que a justiça chegasse para o padeiro. O padeiro agora é o seguinte: você não pode mais comprar farinha de trigo, receber farinha de trigo sem um aval da justiça ou sem uma fiscalização competente que eu enviarei até sua padaria. Meu Deus do céu, dificultando a vida do padeiro, praticamente proibindo o padeiro de fazer pão. É isso que o STF estava fazendo para fazer com o COAF e Ministério Público, praticamente proibindo o investigador de investigar. Gente, receber dados do COAF é cabível, é de função do Ministério Público. São investigadores, são dados necessários para investigações. É a mesma coisa que tirar a farinha de trigo do padeiro. Como é que o cara vai fazer o pão? É o STF querendo lambuzar tudo. E eles estavam com esse discurso bonito também. Precisamos fiscalizar, ter garantia, garantir a lei, garantir a ordem, evitar fraudes, falhas nas investigações. Não, isso tudo é papo furado. A falácia era bonita, mas a intenção era maligna. A intenção o quê? De salvar bandidos, salvar aliados, salvar a própria pele. Lembrando que o Dias Toffoli tem que proteger a própria pele, a pele da esposa, a pele do irmão, a pele do cúmplice Gilmar Mendes, porque ele sabe que o bicho vai pegar mais na frente. Lembrando que tinham quase 1000 investigações travadas, já estão liberadas, inclusive a do Lessa, que assassinou Marielle, foi liberada. Do patrimônio do Lessa, as investigações vão poder continuar. Olha aí, é a mesma coisa, está liberando a farinha de trigo para o padeiro fazer o pão.
Porque se travar, se bloquear, ter que ter aval de justiça, sei lá o quê, os padeiros iam se desesperar, iam fechar suas padarias, suas portas, iria prejudicar emprego, prejudicar a população brasileira. E é isso que eles estavam fazendo com o Ministério Público, com a justiça no Brasil. Vergonha pura para defender bandido, minha gente, ou até pior, para derrubar opositores políticos, para prejudicar até governo. Lembrando que o STF ainda tem posse dos dados, áudios, mensagens roubadas do hacker vermelho. Produto de roubo está na mão do STF, do Toffoli, do Gilmar Mendes. E eles podem usar isso sim para benefício pessoal, para coisa particular. Eles são safados, são criminosos esses ministros do STF. A mesma coisa com o COAF. Não é para fazer a coisa ficar bonita, não. É para eles se meterem no meio, para travar, para impedir investigações e criar a maior lambança jurídica aí que o país já viu na história. Então, é uma vitória porque caiu. E a canalice, uma canalice é esta, gente. Dias Toffoli mudou o voto por quê? Por quê? Tá com medo, Toffoli? Passou pro time adversário? Tá votando contra a própria liminar? O povo, olha, você que me escuta, me assiste aí pelo YouTube ou Facebook, é preciso entender. Não esqueça disso. Não esqueça que o Toffoli está mudando o voto. Estava 8-3, agora está 9-2. E ele está votando contra a própria liminar que criou quando estava de plantão, impedindo que dados sejam compartilhados com o Ministério Público. E talvez ele esteja aí querendo reduzir a sua vergonha, o papelão que ele fez, a lambança que ele fez no país. Olha a matéria que eu vou ler para você. Para evitar a derrota, ele resolveu aderir à maioria de 8 votos favoráveis ao repasse irrestrito de dados bancários e fiscais ao Ministério Público, inaugurada com o voto de Alexandre de Moraes. Com a mudança, o placar fica em 9-2. Somente Marco Aurélio e Celso de Mello ficaram vencidos, favoráveis à prévia autorização judicial para o compartilhamento dos dados. Com a mudança, Toffoli poderá continuar como redator do acórdão, que resume as teses a serem fixadas na semana que vem por deliberação dos ministros. Gente, ainda faltam alguns detalhes em relação a esse assunto todo do COAF, Ministério Público, e esses detalhes também não é o sinal de alerta que eu tenho para falar no vídeo. Sinal de alerta em relação ao Foro de São Paulo, mobilizações de esquerda. Mas é um alerta também porque nos detalhes mora o demônio. Mora o perigo. Vencemos, mas demônio assim, utiliza de um detalhe para revirar tudo. Vamos ficar de olho na quinta sessão lá, na semana que vem, sobre este assunto ainda de compartilhamento de dados. Tem muitas regrinhas, detalhezinhos ali para serem ajustados, tá certo? Para fechar toda essa questão de compartilhamento de dados. Então o Toffoli é canalha. Na minha visão, ele quer uma vergonha a menos, porém será uma vergonha a mais. Porque a mudança de voto mostra o quanto esse bandido é bandido canalha sem vergonha. Ele criou este problema e está votando contra o próprio problema que criou? Que coisa de doido é essa? Não é coisa de doido, é coisa de bandido sem vergonha, querendo se esconder, querendo fugir da responsabilidade, da lambança que criou, canalha. Então vamos lá, o terceiro assunto aí, eu falei de 2 vitórias, falei de uma canalice, que foi a mudança de voto do Toffoli, e agora o alerta, o sinal de alerta. Gente, tá circulando aí um cartaz, vou colocar aqui na tela, com mobilizações preparadas, articuladas para o 1º de dezembro. Eu peguei isso aqui no canal do Bernardo Kister, assisti um vídeo curto dele falando sobre isso, e parece que alguns países, inclusive o Brasil, vai aderir a um tal de panelaço, mobilização, e me parece que não será uma coisa grande assim. Em alguns outros países fora do país, em algumas cidades fora do país, parece que sim, será uma coisa maior. No Brasil não, mas me parece que é articulação mesmo do Foro de São Paulo e que isso pode ser um teste. Mesmo que seja fraco o 1º de dezembro, vamos ficar alerta, porque isso pode ser um teste para eles expandirem estas manifestações, inclusive no Brasil. Quero deixar aqui uma mensagem que o Bolsonaro deu hoje lá em uma cerimônia militar em Minas Gerais. Ele disse o seguinte, aspas para Bolsonaro: "No passado, nós lutamos por democracia e pela liberdade.
E no futuro, se preciso for, daremos a nossa vida para que esta democracia e a liberdade nunca deixem de existir entre nós. Belas palavras do presidente Bolsonaro. Então, força aí aos militares do Brasil. E eu usei esse trecho, essa fala do Bolsonaro no meio desse assunto de manifestações da esquerda, porque o Bolsonaro já deixou alerta ao exército. Se acontecer alguma baderna, alguma tentativa de tomar o poder com quebra-quebra, destituir governo, o Bolsonaro já deixou o que fazer, já disse o que vai fazer, ponto. Tem esse negócio de AI-5, tortura, ditadura, nada disso. Vamos parar com piada. O alerta foi dado, artigo 142. E se necessário for, porque na minha visão não terá uma grande proporção essas manifestações da esquerda no Brasil. Porque não há motivo, não há fraude em eleição, não há corrupção no governo federal, não há crise financeira. Ou seja, qual o motivo para convocar a multidão para ir para a rua? Protestar contra nada? Protestar contra ninguém? Protestar contra uma coisa que está dando certo? Vocês vão passar vergonha. Lembrando que a esquerda quer isso mesmo, né? Destruir o país que está dando certo. E por que a esquerda está querendo tomar este rumo? O Lula está incentivando, Humberto Costa já falou, a vez do Bolsonaro vai chegar, e ele fez um post dizendo isso junto à imagem do Chile, do povo do Chile quebrando a cidade, tocando fogo, tacando fogo em tudo lá no Chile. Ou seja, uma ameaça. Gleisi Hoffmann, a mesma coisa. E ele só tem esse caminho. Porque quando você não ganha em debate, não ganha em eleições, não ganha de forma democrática, a solução é o quê? Vão para porrada, vão partir para porrada, pro quebra-quebra, tacar fogo. É isso que eles estão articulando. Criar o caos proposital. Porque eles sabem que nem eleições vão ganhar, visto que o Bolsonaro está alavancando a nossa economia, o nosso país, e provavelmente será reeleito. Então, não tem eleição, não tem diálogo, não tem plano, proposta para o Brasil funcionar, não tem nem liderança. São todos hoje entregues, revelados como bandidos, vermes criminosos. E o povo está cansado dessa gente vermelha do mal, tá certo? Mas de toda forma, fica o alerta, porque é um plano do Foro de São Paulo. Pode funcionar em outros países aí afora, podem somar força futuramente aqui para o Brasil, tá? O importante, o que nós temos que fazer, minha gente? Apoiar o governo Bolsonaro, apoiar, incentivar e, cara, dizer a verdade está sempre ao nosso favor, tá certo? Contra os trambiques canalistas do STF, temos que pressionar Congresso para mudar, reverter, PEC ou PL aí de segunda instância, né? E continuar aí juntando vitórias, tá certo? Deixa o seu comentário aí, sua bronca. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não, vamos nessa!